Bom dia, meu prezado irmão, minha prezada irmã. São 10 horas e 25 minutos dessa sexta-feira, dia 3 de abril de 2020. Vamos à leitura da Palavra de Deus. Essa leitura será feita em dois textos. O primeiro deles, Gênesis capítulo 1, verso 31, e o primeiro versículo do capítulo 2. Esses textos dizem assim: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Agora, vamos para Romanos, capítulo 8, a partir do verso 18. A palavra de Deus diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Leio no capítulo 8 de Romanos, 18 até 25. Esse foi o texto que acabamos de ler. Esses dois textos foram lidos, tanto Gênesis quanto o texto da carta aos Romanos, para fazermos rapidamente uma viagem no tempo da criação e o modo como as coisas estão após a criação e após também a queda, para percebermos que Deus fez tudo muito bom. Diz o texto lá de Gênesis que quando foram acabados os céus e a terra, Deus se expressou de uma forma a dar a entender que ele gostara do que havia feito. Ou seja, Deus fez tudo de forma perfeita e de forma agradável a ele, tudo muito bom. Passado o tempo, o homem quedou-se do pecado e esse pecado do ser humano não trouxe consequências tão somente para o ser humano, mas para toda a obra da criação. Quedou-se o homem, quedou-se toda a criação. Então, não é estranho você dizer e refletir que um animalzinho lá do campo, um animal doméstico, ele sofre as consequências do pecado original, do pecado dos nossos primeiros pais. E aí, o momento que nós estamos vivendo é de expectativa daquele dia que Deus reorganizará tudo isso, em que Deus dará fim a essa desordem, a cuja desordem o mundo está sujeito por causa do pecado humano. Então, haverá um dia que isto se reorganizará pelo próprio Deus. É aquilo que João diz lá no Apocalipse: vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então vi a cidade santa que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, naquele momento, se ouviu uma voz vinda do trono, em que Deus diz que ele será Deus dos seres humanos e que os seres humanos serão povos de Deus. Deus reorganizará o mundo lá na Nova Jerusalém, ou na Nova Jerusalém, a figura deste mundo reorganizado por Deus. Nós temos essa expectativa dessa reorganização. Quem crê em Cristo sabe
que um dia tudo isso que nós estamos vivendo se reorganizará. Esta é a nossa esperança. Haverá novo céu e nova terra, e esse novo céu e nova terra é a nossa habitação final. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e nos dê um ótimo dia com essa esperança de novos tempos que estão sendo preparados pelo nosso Deus. Oremos. Pai bendito, agradecidos por mais uma noite de descanso e o podermos estar aqui meditando na Tua palavra, agradecidos por isso, suplicamos a Ti um dia de paz, um dia de tranquilidade, um dia de esperança para cada um de nós. Oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador amado. Amém.